Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Falar sobre este profeta, eu creio ser repassar praticamente muitos atos da vida de Jesus. Porque Elias é para o Antigo Testamento e para toda a Bíblia um tipo de Cristo. As atitudes deste profeta na presença do Senhor e junto ao povo de Deus e aos seus circunvizinhos mostrava justamente o fato da presença do Senhor depois através de Cristo Jesus. Tanto é que muitos esperavam Elias quando Jesus veio. E muitos, quando viram Jesus, disseram, mas ele é Elias ou não? Ele é aquele que vem encarnado ou é uma outra pessoa que está aparecendo aqui? O que é isso? Quem é este homem? E eu quero conversar com você, não sobre propriamente, não falando propriamente sobre a vida de Elias e os pormenores da sua vida, mas principalmente do momento em que Elias viveu. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, independente da sua crença, dizem, está ficando mais difícil, está muito difícil viver. É um tempo de crise e nós estamos vendo quase que uma crise no globo. Mas ao mesmo tempo que você olha para um lado e vê a crise, outros olham para a crise e veem a oportunidade. Então, se você, dependendo da pessoa com quem você conversa, ela vai dizer assim, eu sei que a crise existe, mas também na crise eu tenho oportunidade de achar uma nova forma de caminhar. Porque a crise nos empurra, nos aperta a achar um novo mecanismo, uma nova forma de viver. Esses dias a gente estava fazendo uma visita e a Milka contou uma situação dela. Ela teve um problema no braço direito e no punho, principalmente por mexer com mouse. E o médico disse a ela, você tem 2 escolhas. Ou você continua dominada pela sua mente e vai viver com a dor que você tem, ou você ensina a sua mente a ensinar o seu braço esquerdo que ele também é capaz de fazer as coisas. E aí a Milka disse que começou a fazer o mouse com a mão esquerda, pegar e direcionar as coisas com a mão esquerda no mouse. E com 1 semana, 2 semanas depois, ela já dominava fazer tabela no Excel com a mão esquerda. É interessante o que a crise faz conosco. As situações, quando nos apertam, elas nos possibilitam sair da zona de conforto que vivemos e conhecer que nós temos um limite mais extenso do que nós acreditamos inicialmente possuir. Nós podemos ir além do que estamos fazendo. Nós podemos caminhar melhor do que estamos caminhando. Nós podemos ir avante e à frente do que estamos fazendo até aquele momento. E a crise nos ajuda nisso. E é justamente sobre este tempo de crise que Elias viveu que eu quero conversar com você. Um homem de Deus que enfrentou esse tempo de crise vivido na sua história e como ele enfrentou isso. Eu creio que é sabido de quase todos que a história de Elias se passa num tempo onde o povo de Israel estava mergulhado numa vida de apostasia. Ou seja, somos de Deus, mas a vida não tinha nada de Deus. O povo que se dizia povo de Deus estava entregue a outros tipos de idolatria e de ações idólatras que, na verdade, não abençoavam o caminhar, mas feria o coração de Deus com as atitudes. A ponto de nós conhecermos o rei Acabe, que fez o que era mal perante o Senhor, e isso foi devastador para a vida do povo.
Mas Elias está colocado por Deus no meio deste momento da história de Israel. E Deus não tirou a crise. Deus deu a ele a oportunidade de ser um instrumento de Deus no meio da crise, ou em meio à crise. E é por isso que eu quero conversar com você as atitudes que ele teve e que nós também precisamos cultivar sobre a nossa vida. O tempo é difícil, pastor, nós estamos num tempo difícil economicamente, nós estamos num tempo difícil dentro da nossa estrutura como mundo. As pessoas já não estão se entendendo, nós vemos aí acontecendo como o assassinato que houve lá nos Estados Unidos, em outras situações de guerra que estão acontecendo, ou seja, as pessoas estão a cada dia mais doentes na alma. E o que o servo de Deus pode fazer nessa hora? Como se portar no meio desse momento de crise? Em primeiro lugar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, e ele diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém. Que conselho de Deus! Vai para um lugar distante dos povoados que aí estão, te assenta lá junto à torrente e você vai beber daquela torrente de água. E pode deixar que a comida, o pão e a carne, os corvos vão trazer para você. Mesmo com corvos adestrados nesse tempo nosso, você acreditaria nisso, humanamente falando? Pode ir tranquilo que os passarinhos vão trazer comida para você. O profeta é chamado por Deus a contestar o estilo de vida que estava sendo vivido por aquele rei e implantado no reino. Mas isso lhe custaria ser perseguido o tempo todo pelo próprio rei. E o que Deus diz ao profeta é: descansa em mim, porque eu te sustentarei. Tenha coragem de dizer ao rei aquilo que precisa ser dito, mas o sustento da sua vida quem faz sou eu. E este é o chamado, queridos, a cada um de nós no mesmo tempo em que estamos vivendo. Deus não nos chamou para falar as mesmas coisas que todos dizem a respeito das crises que aí estão. Deus nos chamou para, em meio à crise, mostrar para as pessoas que os nossos olhos devem estar fitos nas mãos daquele que nos sustenta em todas as situações. A coragem que o profeta precisa ter não é para andar como todos andam, não é para dizer o que todos dizem, é para falar aquilo que Deus disse e andar da maneira que Deus anda. E esse é o desafio a cada um de nós, como servos. E eu sei que nessa hora a gente tem a tendência de dizer assim: mas Elias era o profeta de Deus. E é por isso que eu li o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 17, e ele começa dizendo: Elias era homem semelhante a qualquer um de nós. Elias não tinha superpoderes. Elias não tinha palavras que transformavam todas as coisas e mudavam as estações e mudavam as situações. Não. Jesus, assim como Elias, não usou da palavra de poder que ele teria condições de fazer quando ele foi tentado pelo inimigo, dizendo: você tem fome?
Então fala esta pedra para que ela se transforme em pão, e aí você mata a sua fome. Você resolve o seu problema. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Eu não estou aqui para dar ordem às pedras, eu estou aqui para ser sustentado pelo Senhor no meio desta luta que estou passando. A coragem que os servos de Deus precisam ter, queridos, é de não se conformar com o mundo, de não andar porque o mundo está andando, de não fazer porque o mundo está fazendo, mas todo mundo faz. Essa não é a conversa do cristão. A conversa do cristão é como Deus quer que seja feito, como Deus deseja que eu faça, porque é aí que está a diferença da nossa vida para com aqueles que andam como lhe dão no nariz e na cabeça, como eles pensam. Nós andamos como Deus diz para andarmos. E mesmo que pareça uma loucura, quando Deus diz: os corvos te sustentarão, isto acontecerá. Se você pegar o texto que nós estávamos lendo e seguir o texto, você vai ver que todo o tempo os corvos traziam a comida para Elias. Não adianta você me perguntar: pastor, mas qual a padaria que eles iam? Pastor, onde eles achavam a carne? Não é problema do pastor, nem um problema nosso. Era um problema de Deus isso. Mas que eles vinham com a provisão para Elias todos os dias, eles vinham. Providência de Deus, queridos, não importa de onde virá, Deus levantará para a minha vida e para a sua vida, quando Ele ordena que façamos daquele jeito. A palavra de Deus nos mostra, no 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 e 18. Vamos ler juntos? Vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu E a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Para quem Elias disse isso? Ao rei. Como? Tete a tete. Não sou eu quem perturba Israel, é você e a sua casa, com o estilo de vida que você tem implantado para Israel viver. Não sou eu que levo Israel aos ídolos, é a sua atitude, é o seu decreto, é a sua forma de viver. O servo de Deus não teme em trazer a mensagem de Deus, ele diz aquilo que Deus mandou dizer, ainda que o rei não goste, ainda que as pessoas não se agradem, porque o compromisso do servo de Deus não é com as pessoas, o compromisso do servo de Deus é com Deus. E saiba que toda palavra proferida ou vinda da boca de Deus, ela florescerá da maneira que Deus tem destinado para que assim o seja. Hoje, claro, nós não enfrentamos de maneira clara essa adoração aos ídolos, onde o sacrifício de seres humanos eram feitos. Mas nós enfrentamos da mesma forma os ídolos modernos do nosso tempo, queridos. Muitos fazem para si, do dinheiro, da estrutura da vida, seus ídolos. Muitos fazem para si da saúde o seu ídolo, da fama o seu ídolo. Eu brinco tanto com ídolo que está saindo ídolo agora, né? Muitos fazem das ideologias o seu próprio ídolo. Por quê? Porque o ser humano busca para si Deus a quem ele controle. O ser humano busca para si deuses a quem ele comande, que ele possa determinar como é. E com Deus não é assim. Deus é quem manda, nós é quem obedecemos. E foi isso que o servo de Deus, Elias, com coragem, trouxe de fala, de palavra de Deus ao rei daquele momento. Mas a dependência de Elias na provisão de Deus não é só essa. Se vocês olharem no capítulo 17, versículo 2, até o versículo 16, nós vamos encontrar Deus também trazendo Elias a uma outra situação.
Primeiro essa dos corvos e depois, quando não tinha comida, ele encontra-se com a viúva de Sarepta e ela diz assim: eu não tenho comida em casa. Ele diz assim: o que é que você tem? Ela falou: tem um bocado lá de farinha, eu vou fazer um pãozinho, um bolo para nós lá em casa, eu e meu filho, vamos comer e depois vamos morrer. Ele disse assim: então creia, vai lá e faz esse bolo para mim. Traz aqui aos pés do Senhor. Deus vai providenciar na sua vida. Eu não estou dizendo corra atrás das profetadas do nosso tempo, não. Estou dizendo creia na providência de Deus e não no que você vê. Não olhe para as coisas e ache que tudo se resume naquilo que você enxerga. Não. A provisão de Deus vai muito além do que você tem nas suas mãos e do que nós temos nas nossas despensas. Deus é capaz de prover para a minha vida e para a sua vida quando nenhum de nós estende a mão. Nós acabamos de cantar: ainda que os meus pais me deixem, ainda que os amigos me deixem, o Senhor jamais me deixará. O Senhor estará comigo em todo o tempo, e isso é um fato, queridos. O Senhor estará contigo sustentando a sua vida em todas as circunstâncias. Mas o que Ele pede de mim, pastor? O que eu tenho que fazer? Qual é o sacrifício? Não há sacrifício. A vida de fé e disposição nas mãos dele. O que agrada a Deus é aquele que anda por fé. E é assim que o justo vive, por fé. E se é por fé, não é pelo que eu vejo e você encontra e nós conseguimos alcançar com os nossos olhos. É o que ele disse. Ele disse: eu proverei para a sua vida em todo o tempo do seu caminhar. Eu sempre digo que a doença é uma das coisas que mais mexe conosco. Existe um fato pelo qual ela mexe conosco. Porque na doença não adianta ter dinheiro. Quando a doença chega e a situação, os médicos não sabem como resolver, você olha para tudo aquilo que tem e você diz: com certeza, daria tudo isso para ter mais vida e saúde. E muitas vezes nós corremos atrás de ter e passamos por cima de tudo e de todos, como se aquele fosse o primeiro para o nosso coração. A Bíblia só diz: aprenda a descansar em Deus. Porque o Senhor é quem te sustentará todos os dias da tua vida. Ele é quem te susterá nas mãos a cada momento. Agostinho diz assim: quando Deus tira algo da nossa vida, é para ensinar-nos a depender dele ainda mais. Não é castigo, é ensino. Mas eu sei que nós não gostamos. Porque a gente diz assim: eu precisava disso. Não podia ser tirado isso da minha vida. Mas na verdade Deus está ensinando o meu e o seu coração que todo o tempo nós precisamos confiar e depender do Senhor. Muitas vezes, queridos, Deus realiza a sua obra fazendo como nós encontramos em 1 Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 40. E eu não vou ler esse texto todo, porque ele compreende uma história que você com certeza conhece. O povo estava seguindo a Baal, e existiam profetas de Baal constituídos para adoração aos Baalins. Elias confronta os profetas de Baal e diz para eles: então nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vocês vão fazer as oferendas ao seu Deus, a Baal, para que ele venha tomar a oferta que aí está. E depois eu vou pedir ao Deus dos céus
que também ouça a minha oração. E eu vou ser muito rápido aqui, porque você conhece que os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, se castigaram, se sujeitaram a Baal de todas as maneiras e nada aconteceu. Ou seja, não foram ouvidos. Mas quando Elias orou ao Senhor para que Deus viesse consumir a oferta, fogo do céu desceu. Aqueles profetas foram consumidos, foram destruídos nesse sentido. E se a gente acha, nossa, agora sim, porque a gente está acostumado com os filmes em Hollywood, que acontece no final, todo mundo sai vencedor. E aí sim, a bandeira tremula e nós somos vitoriosos. Pois é, não é assim. Elias ora ao Senhor, Deus mostra o seu poder e Elias passa a ser mais perseguido ainda do que era até aquele momento. Mas a vitória é daquele que espera no Senhor. Não importa se os homens se levantem contra ele, ele aguarda nas mãos do Senhor e anda com zelo na presença de Deus. Então, querido, andar com Deus é preciso coragem, é preciso disposição nas mãos de Deus, é preciso zelo para com aquilo que Deus diz. E terminando, eu gostaria que você retivesse na sua mente isso. É preciso entender que somos humanos. Humanos. Quantas e quantas vezes as pessoas trazem para si, ou para os seus próprios ombros, um peso que Deus não colocou. Deus não disse, suporte todas as coisas e não esmoreça. Deus disse, fale comigo o tempo todo, porque sou eu que te sustento. O segredo de Elias não é ser um homem sem medo. O segredo de Elias é ser um homem que fala com Deus quais são os seus medos. Quais são as suas lutas? Quais são os temores que vão na alma? E Elias abre o coração para Deus. E quando ele está com medo, ele diz, Deus, eu estou com medo, estou morrendo, eu estou apavorado na situação que eu estou vivendo. Porque todo mundo se levanta contra mim. E Deus diz aos seus servos, não é desse jeito. Eu conheço o que está acontecendo. E eu guardo a sua vida. Então, meu amado, ser humano, entender que você e eu somos frágeis, faz parte do entender na caminhada cristã, que nós somos falíveis. Nós somos pequenos e frágeis em nós mesmos. Mas no poder de Deus, você pode dizer, eu sou mais que vencedor. Em você mesmo, sou derrotado. Mas em Cristo, eu já venci. Pelo poder do Senhor, a vitória é minha. Pelo poder do Senhor, eu sei que eu não vou parar até o dia em que o Senhor me chamar. Pelo poder do Senhor, eu sei que todas as coisas corroborarão para a minha vida. Por isso que eu quero dizer, nesse final do sermão a você, pare de trazer à sua memória aquilo que os outros falam. Pare de trazer para o seu coração aquilo que os outros pensam. Traga para o seu coração o que Deus fala, como Deus vê, como Deus diz, o que Ele pensa, porque é isso que te fará caminhar, não é o que os outros dizem. Os outros dizem, cuidado porque tudo vai dar errado, o tempo é cruel para nós. E você pode olhar para o Senhor e dizer, Ele prometeu, o Senhor prometeu que estaria comigo até o dia final.
Então, mesmo que venham lutas e aflições, eu já sou mais que vencedor na promessa dele. Amém? Levante-se e diga, diante de todas as circunstâncias que vier contra você, eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, para que vivamos como servos obedientes, corajosos, mas entendendo que a nossa limitação consiste em sermos frágeis em nós mesmos. No Senhor, nós somos vencedores. Que Deus te abençoe.